Fala raça, eu sou o Riba e hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco mais sério, falando um pouco dessa desgraça, dessa CPI das bestes. Das bestes não, né? Das bestes. Ai, cara. Eu vou estar falando aí do CPI das bestes e também do rolê aí que teve com a Virgínia e... Enfim, vamos dar ali pro vídeo sem muita enrolação. Eu vou começar com o básico, né? O que é essa desgraça dessa CPI? A abreviação de CPI é Comissões Parlamentares de Inquérito, né? Mas no fim, o que porra isso quer dizer? É uma das formas do poder legislativo exercer o seu poder, assim, de certa forma. E é meio que composto por deputado, senador, vereador, enfim. Essa ladaia aí que vocês já estão ligados. Você já deve ter visto, pelo menos um pouco na internet, a vergonheira que foi isso tudo. Só pelo jeito que ela entrou ali com o moletom da filha dela e com a garrafa com a marca dela aparecendo assim em rede nacional pra todo mundo ver, ela tendo um merchandising de graça assim da marca dela. Sério, por que ninguém tirou essa garrafa dela, sério? Só por isso já dá de ver que foi uma piada esse bagulho. Também ela tá usando aquele moletom da filha dela pra relembrar que ela é mãezinha da família, que ela tá pela família, como até, assim, outros vereadores ali da própria Câmara falou, como o Caruju, sei lá qual que é o nome desse desgraçado, não. E, cara, desde o começo ela tem essa política meio de boa vizinhança. Parece um episódio de The Office, assim. A galera até ri quando ela fala, tipo, e bora pra cima. Porque tem muitas coisas que a gente não pode falar na internet, né? Que a gente não tem a liberdade de falar. Então, acredito que eu vou poder falar aqui hoje. Então, tô muito grata. E é isso. Que Deus abençoe a nossa audiência. Bora pra cima. Obrigada. Cara, dá muita raiva um bagulho desses acontecendo, sério, pelo amor de Deus. Mas isso não é nem o que dá mais raiva ainda, né? Porque teve dois vereadores que estavam lá, não sei se eles eram deputados, vereador. E um deles, mano, ficou babando o ovo dela, assim, e ele até pediu pra tirar uma foto, cara. Olha só que absurdo, olha aí, dá uma olhada. Você começa a fazer propaganda agora, é contra esse tipo de jogos e faça mais o seu pré-treino. Inclusive, eu vou terminar aqui, posso você mandar um abraço pra minha esposa, pra minha filha? Claro, com certeza. Ô, Cleitinho, eu sabia que eu te conhecia de algum lugar. Eu te conheço, eu já vi vídeo seu já. Aqui, ó, manda um abraço pra Amanda e pra Laisa. Amanda e Laisa. Amanda e Laisa, obrigada aí pelo carinho. É nóis. É nóis, valeu, Cleitinho. Poxa, quem gostou, já rezar. Também teve o outro ali, o Cajuru, que, pelo amor de Deus, ele falou que os melhores amigos dele é o pai dela, o sogro dela, na verdade, e o da Atena. Já dá de ver, né, que, mano, as amizades desse cara já não são boas, então quer dizer que provavelmente esse cara supostamente também não é flor que se cheire. De uma mulher que vive do talento dela, que é raro, da capacidade dela de se comunicar e que se transformou em um fenômeno de internet por ser influencer. Eu conheço a Virgínia na medula, na essência, em função da família que ela integra. O marido menino que eu vi nascer, Zé Felipe, porque eu sou de Goiás. O sogro dela, que é o único irmão que eu tenho na vida junto com o da Atena. Nós somos amigos há 40 anos, Leonardo e eu. E assim, teve vários momentos que a Virgínia ficou se fazendo de sonsa, fingindo que não sabia de nada, que não tinha ouvido falar de nada. Por exemplo, nesse momento que a Soraya aí tava perguntando pra ela sobre a conta que ela usava, se era uma conta privilegiada, né? Se a conta dos artistas que ela tava usando era uma conta privilegiada ou se era a mesma conta que o público dela tava usando. E ela ficou se desviando da pergunta, como se não estivesse entendendo. Sério, cara. Cara, é pra tirar todo mundo do sério. Em qual tipo de conta foram gravados? Conta que eles mandam um login e a senha, e aí é a conta para publicidade, né? Tá, então é a demo. O que é isso, a demo? É uma conta demonstração específica para os influenciadores. Uma conta é a conta dos jogadores, outra conta é a conta dos influenciadores. Mas é uma conta que ela é feita para eu jogar, não necessariamente é uma conta fake. É uma conta que Mas é a mesma conta que os seus jogadores jogam? Provavelmente sim. Também a loucura dela dizendo que nunca ouviu falar de ninguém que chegou a perder dinheiro com as bets, chegou a perder casa, chegou a destruir a vida com as bets. Ela disse que só ouviu falar de um caso que foi de um seguidor dela que depois acabou parando de usar, assim. Mentir descaradamente, assim, é feio, cara. E a gente também não pode esquecer da Pérola, né, de ela não entendendo uma simples pergunta. E ainda olhando pro advogado dela, acho que era advogado dela, sei lá, tipo, não entendi isso aqui. A senhora tem refletido sobre o possível impacto direto de suas campanhas publicitárias
para as casas de aposta no aumento do endividamento de seus seguidores e da população em geral? Existe alguma preocupação ou ação de sua parte para mitigar esses efeitos negativos? Não consegui entender, tipo... Eu vou explicar. Na real, de burra ela não tem nada, né? Porque, assim, tudo isso que ela tá fazendo é todo um personagemzinho, né, cara? Tipo, aquele momento que ela finge que errou o canudo e bebeu no microfone, com certeza aquilo foi fake também. Ela já deve ter planejado isso aí, porque sabia que ia virar meme. Sério, não engana, cara, não engana. O público dela aí, essa galera meio tansa das ideias, pode até gostar disso, engolir isso aí, só que, mano, todo mundo na internet viu isso e falou, mano, que bagulho ridículo. Um vídeo que nós baixamos, por favor. Ó. Ah, não, aí não. Eu chupei o trem, acho. E assim, nessa CPI, ela meio que ficou nessa postura, tipo, só falar o que eu tenho que fazer, que eu vou melhorar, não quero fazer nada ilegal e tal. E ela ficou também negando que ela fez grande parte do dinheiro dela com as bets, que isso eu acho que provavelmente é mentira, porque se o Felca, que é relativamente menor que ela, ganhou uma proposta tão grande quanto ele falou aí nesse clipe que eu vou botar agora, imagina ela com 50 milhões, o quanto que ela não deve ter ganhado pra fazer essas publicações. Eu fui oferecido já pra divulgar? No papo reto mesmo. No papo reto, 50 milhões. Ia ganhar 15 milhões por mês e recusou. Eu recusei. Eu pensei o seguinte, eu sei do que se trata os jogos de azar, eu estudei isso. 50 milhões contra a minha consciência, sim ou não? Não, eu recusei. Mas cada um é cada qual, cada um faz o que quiser com as suas influências. Cada um tem uma percepção da sua sei verdade. que quando eu anuncio aposta, eu não tô anunciando pra Luquetas nem pra Caju. Eu tô anunciando pra um arrombado, pra um cara ferrado, que pega ônibus das 5 da manhã até as 20 da noite e vai acreditar numa esperança de ganhar um dinheiro, cara. Assim, ela não tava sendo acusada de nada, foi mais um interrogatório, no sentido que eles estavam fazendo perguntas para uma investigação maior que vai envolver outros influencers. Provavelmente a gente vai ver nas próximas semanas outra galera entrando aí nesse lugar. O que mais revoltou principalmente a galera com bom senso é que ela fica se colocando nessa posição de não ser responsável por isso tudo, assim. Sendo que, obviamente, ela tem 50 milhões de seguidores, ela tem muita influência nas pessoas. Ela também trata como se fosse algo muito esportivo, assim, que nem aquele cara na live do Felca tava falando. Como se fosse, joga quem quer, e sendo que não é bem assim que funciona. Todo mundo sabe, é um vício, a gente tá tratando de um vício, como se estivesse tratando com bebida, com cigarro, tanto que nem tem propaganda de cigarro, para a gente ter noção que no Brasil já tem leis contra divulgações de certas coisas que são viciosas, assim, para a saúde. Ela fica se colocando nessa posição como se ela estivesse divulgando só um joguinho ali e não, influenciando muito a acabar com a vida de muitas pessoas. Tem muita gente que acaba descobrindo um vício muito grande nisso e às vezes nem sabe, cara. E a loucura é que antigamente tu tinha história de avô que perdeu a casa por causa de vício. Só que antigamente, normalmente tu tinha que ir pra um lugar pra fazer isso, né? Pra jogar, sei lá, o poker ou alguma coisa. Hoje em dia, cara, tá tudo no celular. Tu consegue fazer isso escondido no banheiro, tu consegue fazer isso em qualquer lugar. Pode gastar 15 mil em 2 minutos, cara. Isso é um absurdo. E quem dera as polêmicas dela tivessem começado só aí, né? Pra quem já é malandro da internet, já tá na internet há um bom tempo, sabe que ela meio que apareceu sendo a namorada do Resende Evil, né? E no começo ele era só um youtuber de Minecraft inofensivo, só que conforme as coisas foram mudando na plataforma e principalmente o tempo foi passando, ele começou a fazer um público muito malicioso e com uma pegada muito sexual, forçada, com thumbnails completamente exageradas. E o que a galera tava criticando, principalmente na época, porque ele teve muito exposed na época de muitos youtubers e muitas pessoas falando disso, é porque o público dele ainda é muito infantil, era muito infantil na época, não sei se ele ainda faz vídeo hoje, enfim, mas na época ele ficava fazendo esses vídeos pra criança de maneira completamente sexual, que nem teve escândalos com o Hulk BR depois, e a Virgínia tava lá no meio, cara, já tava se aproveitando dessas patifarias que a internet consegue proporcionar, e ali ela entendeu que, mano, tu não precisa fazer um conteúdo bom, só precisa se mostrar muito e só precisa ser pilantra pra internet gostar de ti, porque infelizmente é assim. E depois disso ela meio que ainda ficou famosa, mas o que fez ela voltar de novo pro público muito forte foi que ela casou com o Zé Felipe, né, o pior músico brasileiro, com certeza, eleito por mim. E por essas bandas também veio vários escândalos com a marca dela, que era o E-Pink, que ainda o Senado tava deixando eles divulgarem com ela, com aquela garrafinha, cara.
tinham que ter tirado daquilo ali, cara. Ninguém é bobo, todo mundo percebeu isso, sabe? E essa marca tem várias reclamações e várias problemáticas. E uma das que ficaram mais famosas, né, foi a da base dela, que era prova d'água, mas não era, a cor também era horrível. Enfim, vou deixar também mais umas menções aqui. Ela só escorregou toda pra baixo. Eu tô chocada, eu achei que eu não tava esperando isso. E assim, uma polêmica agora que já leva para um lugar tão sério quanto essas questões de apostas, é que o sogro dela, né, o Leonardo, ele teve um escândalo que estava envolvendo escravidão, funcionários que estavam sendo escravizados, análogos da escravidão, lá na fazenda dele. Então tu já consegue ver, cara, que nem a família dela é flor que se cheire. Então provavelmente eles são tudo farinha do mesmo saco, cara. Sério, teu sogro tem escravo na fazenda e ela vai me dizer agora que ela também não sabia disso. Para, né? Assim, tudo no supostamente, né? São pessoas supostamente horríveis e desumanas, mas que tem 50 milhões de seguidores. E tiveram dados comprovados mostrando que o consumo de alimentação do brasileiro diminuiu por causa das apostas. E não só isso, como também o mercado farmacêutico, né? Também teve meio que uma queda, assim. O setor supermercadista trouxe um estudo muito sério, dizendo que eles perceberam a diminuição da compra de comida. Comida. Quem está devendo deixa de comprar, e quem está desesperado para repor, deixa de comprar comida. Então, é algo que nós não conseguimos, nós perdemos para as bets. Tem muitos casos de pessoas na internet, como eles perderam tudo com as apostas. Eu vou botar até alguns casos aqui, também tem reportagens de pessoas que se matam por causa disso. Depois que uma mulher morreu e deixou uma dívida imensa, contraída em jogos online. É uma epidemia praticamente que está acontecendo, porque em todo lugar que tu olha, tu é jogado por causa de aposta. As propagandas do YouTube hoje em dia é praticamente só cassino, até na Globo, na SBT, em qualquer emissora de televisão grande, é tudo cassino, cara. E hoje em dia tu vê agora até apresentador de programa grande, como o Ratinho, estando na frente dessas bets. E aproximadamente o Brasil já gastou mais de 20 bilhões com apostas. E muitas vezes esses cassinos que aparecem do nada, às vezes não são nem do Brasil, às vezes esse dinheiro tá indo para outro país, cara. E esses cassinos de celular, eles são muito piores do que os cassinos da vida real, assim, como os de Las Vegas, assim. Porque o cassino de Las Vegas, ele não tem um login, ele não tem um algoritmo que te conhece, que rastreia o quanto tu perdeu, o quanto tu botou, que rastreia a frequência que tu coloca de dinheiro ali. Eles sabem de tudo, cara, e com isso é muito mais fácil de tirar dinheiro de ti. Quando tu vai num cassino desses clássicos, assim, de Las Vegas, não tem nada ali, é no puro aleatório, assim. E esses cassinos de celular, com o algoritmo e com todo o rastreamento dos teus dados, é muito pior, é muito mais fácil de te viciar. Se até o Instagram consegue te viciar, o TikTok consegue te viciar, imagina um aplicativo que faz tu gastar teu dinheiro. Também teve esse caso ali do Felkin Live, meio que discutindo com esse maluco viciado também em bet, que claramente ele é viciado. E ele também acabou se posicionando mais pra frente sobre isso. E eu achei muito da hora essa postura dele, eu não achava que ele tinha essa postura. Realmente ele não tinha visto ele divulgar essas coisas. Eu já fui viciado em aposta. É por isso que eu já fui viciado em aposta. Eu já fui viciado em aposta também. Já fui. E foi viciado no Parei ontem. Parou ontem. De apostar, Hoje eu apostei no que ambos iam marcar no Corinthians de Flamengo, perdi também. Mas você não falou que você parou ontem? Não, ontem eu parei de jogar tigrinho, a aposta de slot. Eu tava só em aposta esportiva. Já fui muito bem oferecido, mas nunca fiz. De fazer publi de aposta. O Bistecone falou assim, eu não faço publi de aposta porque é a pior coisa que você faz, cara. Ele conversou comigo sobre isso. Então, eu particularmente gosto muito do Bistecone. Não tenho nada a dizer sobre isso. Então, eu admiro essa postura dele, isso aí. Mas eu já sou, tipo assim, além de eu entender a opinião dele, concordar, inclusive aplaudir, eu já divulgo bagulho de aposta porque é uma parada que eu faço, entendeu? Daí você deu pra entender, tá não? Na merda, você quer afundar os outros também, né? Destruindo o Brasil de verdade. As pessoas estão ficando sem dinheiro, elas estão se endividando, perdendo casa, perdendo carro, às vezes até se matando por causa disso, cara. Porque um influencer desgraçado vai ganhar um valor exorbitante pra fazer um mês de story e fingindo que tá ganhando dinheiro daquele jeito, sendo que até a conta que eles estão usando é uma conta de demonstração. Às vezes aquele dinheiro nem existe, tá ligado? E dali aquela pessoa que é fodida, tá ali, mano, com 20 reais, ela vai lá, mano, às vezes bota ali, sabe? Até eu, quando às vezes tô passando os stories
daí aparece algum famoso divulgando isso, eu penso, pô, será que eu boto esses 20 pila, sei lá, que eu tenho aqui, não faço 100 pila, tento fazer alguma coisa, mas não, cara, não dá certo. Se todo mundo ganhasse, a galera não ia receber valores exorbitantes pra estar divulgando isso. Enfim, raça, se tu conhece alguém que joga, mano, quebra o telefone dessa pessoa, tô zoando. Tipo assim, se tu conhece alguém que joga, tenta conscientizar. Se tu pensa em jogar, não joga, cara, vai fazer um trampo. É melhor tu fazer qualquer merda do que tu ficar se endividando e fazendo isso em aposta. Ninguém vive a vida de aposta, ninguém ganha dinheiro, não tem nenhuma história de alguém que fala, tipo, sou jogador de aposta profissional. Eu lembro que em uma época até teve alguns caras que estavam se bancando como isso, só que alguns deles até foram presos. E enfim, cara, é bagulho errado, não se mete nisso. É um vício que não é novo, pode parecer ser novo porque agora é no celular, mas não é novo. Todo mundo já ouviu alguma história de algum parente que perdeu a casa, que perdeu alguma coisa por causa de aposta. E é isso, rapaziada, cuidem dos seus, de quem tá perto de vocês, tentem evitar algo, porque às vezes até um suicídio pode vir disso. Enfim, é isso, raça. Muito obrigado pelo vídeo. Vamos ficar puto com essa porra aí, quando a gente vê um influencer aí fazendo essas porra. Tem que parar de seguir, tem que parar de dar dinheiro pra essa galera. Quem é influencer assim já ganha muito dinheiro. Não é que nem nós que trabalha de CLT ou trabalha de freela. Se aparecesse, óbvio, uma proposta de 2 milhões, óbvio que eu ia divulgar. Só que os influencers, normalmente, eles já têm uma fonte de renda bem estável e bem boa, assim, sabe? Eles não precisam disso, cara. Até o Felca fala, enfim. Muito obrigado se tu assistiu até aqui. Se inscreve, dá like. Vai ter mais vídeos essa semana. E esse é o Riba TV. Se tu viu esse vídeo pela primeira vez, conheceu o canal agora, eu também falo de música, falo de série, falo de filme. E vai estar tudo separado em playlists aqui no canal. E valeu, raça. É nóis.